boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Pessoal, vamos falar um pouco sobre Babalaô, vamos dar aquela joinha, seja membro do canal e dá aquela curtida e vamos embora. Pessoal, existe um grupo de pessoas das redes sociais que acha que o culto de Ifá chegou no Brasil agora. Se não me engano, eu já fiz vídeo sobre essa questão, mas é bom sempre repetir. Pessoal, cada fundação de casa de candomblé no Brasil, lá atrás, sempre tinha um babalaú por trás. O Candelê, seu Martiniano, Manuel do Bonfim, Bagé, sempre tinha um babalaú que auxiliava as mães de santo na questão da fundação do terreiro. Mesmo porque nós somos brasileiros e a gente começou a aprender sobre orixá com os africanos na diáspora. Isso é fato. Foi o terreiro da Casa Branca que deu uma organizada de como seria o culto no Brasil. Só que, antes do seu Rondolfo ir na África e trazer os 70 caminhos do jogo de búzio, para as mães de santo aprender a jogar o Mérida de Logum, que é o jogo de búzio, ficava restrito às questões do oráculo com os babalaôs. Então, na época lá atrás, no passado, cada babalaô era responsável para fazer o jogo, o Dafá que chama, para cada terreiro existente na época. E aqui um babalaô jogava para 10 casas abertas, 20 casas abertas. Ok? Isso incomodou as mães. Isso é história que é contada até hoje. História com H. Incomodava as mães de santo. Por isso mesmo que Marcelina foi com ele lá na África, trouxe o sistema oracular do jogo de búzio, que é realmente o jogo do orixá, jogo dos orixás, tá entendendo? E aquilo foi uma coisa muito boa, porque havia um abuso, não vou generalizar, né? Não vou apontar que todo mundo era uma pessoa cruel, tá entendendo? Uma pessoa inoportuna. Mas havia um abuso dos babalaôs porque as mães de santos ficavam dependendo do jogo deles. O que aconteceu? Quando as mães de santos começaram a jogar os búzios, eles foram perdendo terreno, foram perdendo prestígio. Então a mãe santa do terreiro fulano jogava, outra mãe santa ensinava a outra, e o sistema oracular, que o jogo de búzio, que realmente faz parte do culto de orixá, não do culto de Ifá, de Orumilá Ifá, se expandiu. Se expandiu. E houve um declínio do culto de Ifá. Os grandes babalaôs do passado, vários babalaôs do passado, que você pesquisa, você acha em livros, em documentos, eles começaram não, é natural, né? Eles faleceram e não deixaram adeptos. Não deixaram assim, nossa, fulano, o babalaô morreu, mas o filho dele continuou o seu legado. Não. Eles foram falecendo e aquilo foi acabando o culto de Orumilá Ifá na época. E o jogo de búzio, o que aconteceu? Ele se expandiu. Então todo mundo que tem a casa de candomblé, seja de qual nação for, vai jogar búzio. Principalmente os queto, porque o pessoal de Angola, que tem um sistema próprio, oracular próprio, que é um gombo, também adotaram o jogo de búzio, sendo que eles têm um oráculo particular que é Bantu. O povo Jeje também adotou o jogo de búzio, embora tenha um sistema próprio também de identificar os voduns que eles cultuam. Só que o jogo de búzio dos iorubás, houve uma miscigenação muito grande nesse sistema. E todo mundo passou a usar esse sistema. Então, o que eu quero dizer? Que o culto ao Orumilá Ifá, ele passou por um declínio, pelo esquecimento durante muito tempo. Mas não que ele chegou hoje no Brasil. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Tanto é que as pessoas que viajam, eu viajo muito, vocês sabem disso, e estuda também, faz pesquisa de campo, você descobre que o culto de Orumilá Ifá é muito mais forte em outros países, na Europa toda, nos Estados Unidos, na Ásia. Por quê? Porque não tem candomblé fora do Brasil. O candomblé é uma religião afro-brasileira. E o culto de Ifá é universal. Mas voltando ao que eu quero dizer, é o seguinte: houve esse esquecimento no Brasil, sim, só que com a globalização e a adesão às redes sociais, a facilidade de se comunicar com o mundo todo através das redes sociais
Hoje em dia, através do Facebook, do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, houve um resgate do culto de Orumilá e Fá. Os babalaôs dão a impressão que eles estão invadindo o Brasil. Eles não estão invadindo o Brasil. Houve uma facilitação devido à globalização do planeta. Então é mais fácil você comunicar com um babalaô hoje em dia, lá na África, por exemplo. Era muito difícil, pessoal, só raciocinar. No passado só tinha o telégrafo, depois só tinha o telefone. Sabe, uma viagem demorava meses entre Brasil e África, através de navio. Hoje em dia, ainda não existe um voo direto para a Nigéria. Você tem que fazer conexão ou por Catar, ou pela Europa, ou pela África do Sul, para chegar até a Nigéria. Ainda há essa dificuldade de um voo direto. Só que as redes sociais facilitou muito isso. Então dá a impressão que, nossa, os babalaôs chegaram no Brasil, estão aparecendo tudo quanto é lado. Não. Eles existiam no passado. O que alguns deles fizeram foram pisar na bola, tá? Incomodar as sacerdotisas, as mães de santo, ao ponto de elas aprenderem o jogo de búzio, começarem a jogar e afastar eles do sistema. Agora, eles fizeram outra coisa também errada. Não deixaram um legado. Não deixaram um legado. O Babalô morria e não tinha ninguém para substituir ele. Então, são dois erros cruciais que os babalôs fizeram e caíram no esquecimento. Mas eles vieram desde a diáspora. Não esqueçam disso, pessoal. Então é isso, pessoal. Não há invasão de babalaô. Há sim uma facilitação das pessoas em procurar o culto de Orumilá e Fá agora, porque aparece em tudo quanto é rede social. É só isso daí. Só que na África, o babalaô e o olorixá, que mexe com o orixá, trabalham em conjunto. Não tem essa disputa de força que tem no Brasil, né? É isso que o brasileiro tem que entender. O Ayalorixá e o Babalaô não precisam estar em disputa, porque o candomblé é o culto de Urumilá e Fá, ok? Na verdade, o culto de Urumilá e Fá nem é religião, é uma filosofia ritualística, entendeu? Então, quem tem uma casa de candomblé estruturada vai continuar com o seu candomblé. Se precisar de uma ajuda do Babalô, ok. E o Babalô, a mesma coisa, ele culta o Orumilá e Fá, ele é uma filosofia dedicada ao oráculo e ao Orumilá e ao destino das pessoas. Se ele precisar também do auxílio da Yalorixá, ele também vai precisar e pode pedir, com certeza, porque é assim que funciona na Nigéria, sem essa disputa de força. Então é isso, pessoal. Axé a todos.